vereadora Marisol Santos. Presidente, eu passo a palavra, nesse momento de grande expediente, ao colega Aldonei Machado. Com a palavra da tribuna, vereador Aldonei Machado. Bom dia, presidente. Bom dia, nobres colegas, vereadores. Parabéns ao vereador Cláudio Libardi pela importante homenagem à Escola Santa Corona e meu agradecimento especial à vereadora Marisol por ter me cedido o seu espaço. Na segunda-feira da semana, conhecemos um roteiro bem importante, presidente Lucas, visitando algumas cidades aqui da nossa região, né? Ficamos segunda e ontem o dia todo em roteiro, né? Visitamos cidade de São Marcos, Campestre da Serra, Monte Alegre dos Campos, Esmeralda, Pinhal da Serra, Vacaria, Monte Alegre dos Campos, né? Muitos Capões, eu já tinha falado, e São Francisco de Paula, convidando, né, para aquele nosso importante seminário, congresso que vamos ter aqui na Câmara de Vereadores, dia 11, 12 e 13 de setembro. Um roteiro muito interessante, muito bom, conhecendo as estruturas das prefeituras, câmaras de vereadores, hospitais, convidando o pessoal. E tive a oportunidade, vereador e presidente Lucas, de observar alguns problemas também. A gente tem que elogiar, né, e também criticar. Passando pela RS 110, que era um problemão no passado, consegui observar que estava um tapete. E aí a gente tem que parabenizar o governo do estado por estar conservando muito bem a 110. Mas depois, quando chegamos no trecho da Rota do Sol, gente, tá péssimo. Tá complicado. Eu estive na oportunidade no dia 1º deste mês, 1º de julho, na Assembleia Legislativa do Estado, conversando com os nossos 4 deputados, deputado Neri, deputado Búrigo, Pepe e o professor Cláudio, pedindo um apoio a eles para que nós pudéssemos fazer uma operação tapa-buraco emergencial na Rota do Sol. E, seguidamente, o pessoal reclama, nos cobra, pedindo, e nada mais justo que os nossos deputados estarem junto, e os 4, independente sigla partidária, os 4 estarem cobrando melhorias nesse trecho da Rota do Sol, que é tão importante para a nossa região. Demorou uns 15 dias, eles começaram a fazer uma operação tapa-buraco, principalmente aqui no trecho urbano da cidade, que ficou bem feito, tá bonitinho, mas no trecho da penitenciária estadual, ali próximo à divisa de Caxias com São Chico, o trecho do Lajeado Grande até a Várzea do Cedro, aonde eu percorri ontem, gente, está intransitável. Aonde eles fizeram o recapeamento em alguns pontos da Várzea do Cedro para cá, a questão dos 10 quilômetros, eles deixaram o recapeamento 5 centímetros mais alto que havia. Aí tu não sabe se tu escapa do buraco, tu escapa do recapeamento. E eu tenho que parabenizar a motorista, servidora aqui da Câmara, a Silvana, que nos acompanhou nesse roteiro. Ela foi muito braço. Nós saímos lá de São Chico ontem por volta das 17 horas. Eu disse, Silvana, vamos correr para Caxias enquanto é dia. Se nós enfrentarmos a Rota do Sol à noite, não sei se nós chegamos em Caxias. E mesmo assim, pelo menos uns 2 ou 3 buracos ela não conseguiu evitar. E fora os carros que estavam parados no acostamento, e devido ao tempo, a correria, nós não paramos, só um que a gente conseguiu dar uma olhada e vimos que a roda dele estava totalmente destruída. Prejuízo gigantesco. E graças a Deus foi somente a roda e o pneu, não foi a vida. Chega a dar um acidente, um capotamento. Numa dessas desviadas de buraco, a Silvana teve que puxar muito para a pista da esquerda. E vinha um caminhão e vinha outro carro ultrapassando e foi muito tenso aquilo. Então, é importante que haja uma melhoria urgente nessa Rota do Sol. A gente sabe que dia quando eu cobrava os deputados, foi comentado que iria
haver um investimento, e vai haver um investimento de 400 milhões de reais na recuperação da Rota do Sol, mas não pode esperar tanto tempo. A gente sabe que estão fazendo, já está no período de licitações, né? Está na parte burocrática, mas tem que ser feito urgentemente. E quando se faz um recapeamento ou uma operação tapa-buraco, tem que ter uma fiscalização. Aquilo que foi feito na região ali da Várzea do Cedro, com aqueles buracos que foram tapados, se colocaram recapeamento, ele ficou com 5 centímetros a mais que a pista, aquilo ali também é terrível. É dinheiro jogado fora, fica perigoso também. Então, quando se faz algo, tem que se fazer bem feito e tem que ter uma fiscalização. Então, eu vou encaminhar novamente a solicitação aos nossos deputados para que cobrem e fiscalizem essa questão da Rota do Sol, porque nós, agora a gente não, eu não sei, até eu queria ver quantos acidentes têm acontecido na Rota do Sol nesse período, mas graças a Deus não tem vítimas fatais, são apenas danos materiais, mas chega a perder uma pessoa, uma vida naquele trecho. Então, importante que as nossas lideranças a nível de Estado cobrem o governo do Estado para que se haja uma melhoria urgente, que se faça e se fiscalize. Sua parte, vereadora Daiane. Vereador Aldonei, parabéns por trazer esse tema. Falávamos ontem na gravação de um podcast sobre esse investimento do governo do estado de 393 milhões de reais, né, que vai ser investido na questão da Rota do Sol. Porém, as obras finalizam somente ainda no final do ano que vem. E a gente estava falando realmente dessa operação tapa-buraco, mas principalmente das manutenções dessa estrada, que não acontecem. Acaba deixando até o final para essas obras maiores ter que acontecer. E um dos trechos, que é o primeiro licitado, que já tem a empresa, é o de terra de areia, né? Ali, aquela parte de Tainhas, a terra de areia. Mas o pior é a parte de cá, do apanhador a Tainhas, que a gente está verificando, né? Então, a gente conhece ali a realidade, a gente tem uma parte da família ali em Tainhas, e a gente faz seguidamente esse trajeto, e como o senhor diz, a gente não dá nem de mensurar o tanto de acidentes, porque não chega a fazer o registro, porque pneu fura, eles saem da pista, eles acabam só chamando a questão do guincho e muitas vezes nem noticiando, né? Mas é muito caminhão, carro e, né, possivelmente daqui a pouco vítimas aí fatais. Então a gente precisa olhar, e essas manutenções e esse tapa-buraco tem que ser imediato. A gente não pode esperar porque vai ter um investimento grande, ficar aguardando. E estamos fazendo essas cobranças também, e parabéns por trazer esse tema. Obrigada, vereadora. Importante, vereadora Daiane, e também, né, a cobrança, né, que tem o deputado Cláudio lá na Assembleia, professor Cláudio, né? Importante cobrar ele também para que se haja essa parceria entre os deputados, né, nossos aqui de Caxias, né, que representam a nossa região, para cobrar essas melhorias, cobrar o governo do estado, né? Não precisa fazer uma loucura, um gritedo, mas que realmente se faça obras emergenciais que solucionem esses problemas, né? A gente visualizava ontem lá buracos assim que com 10 a 15 centímetros no mínimo. Então, se um carro cai dentro de um buraco desses aí, é um estrago bem grande. Então, era isso, senhor presidente, nobres colegas. Sua parte, vereador Cristiano, por favor. Muito obrigado, vereador Aldonei. Parabéns pela pauta que o senhor traz. Não podemos mais fechar os olhos. Não é isso que eu tenho que dizer. Tu viaja na Rota do Sol hoje, e o senhor falou muito bem da colega que veio dirigindo de lá para cá, né? Se pegar à noite, tu tá fadado a arrebentar com uma roda, furar um pneu. Então, eu mesmo fui vítima disso também. E no momento que eu parei, que eu peguei esse buraco, aí tinham 8 carros, um ao lado do outro, com pneus furados à noite. Né? Tentei ajudar até um ou outro, fiz a troca do meu bem rápido, mas não dá mais para fechar os olhos. Né? Vamos ter um investimento ali na frente, e eu vou dizer que não cabe mais nem recapeamento. Nós temos que renovar essa nossa rodovia, que tantos caxienses, tantas pessoas aqui da nossa região da Serra utilizam. Né? Então, parabéns pela sua pauta. Nós temos que cobrar, sim, o secretário de Estado, o diretor do Detran, o governador do Estado, porque não tem mais como a gente viver dessa forma, colega vereador Aldonei. Né? Tu ir daqui hoje ao litoral, certamente tu vai ter um pneu estourado. Né? Se não uma roda, quiçá, Deus me livre, um acidente de trânsito aí
trazendo mais vítimas, perdendo mais pessoas. Então, parabéns, temos que cobrar sim, não dá mais para fechar os olhos para a nossa Rota do Sol. Era isso, muito obrigado pelo sua parte. Obrigado, colega Cristiano. E realmente, e a sinalização, tá? A sinalização hoje, para quem anda à noite, não tem como, tá totalmente apagada, então tem que ser urgente feita alguma coisa. Muito obrigado, presidente, obrigado, colegas, obrigado pelo espaço. Obrigado.